Graças a Deus, estamos de volta para mais um programa Andando com Deus. Deus abençoe a cada um, enquanto estamos aqui ocupados em conhecer as coisas que Deus tem feito em nossos dias. O nosso texto está em Malaquias, capítulo 4, onde diz: Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados ouvintes, nós falaremos hoje sobre o profeta que Deus enviou. Deus enviou um profeta para a nossa geração, e este profeta foi rejeitado. As denominações rejeitaram o profeta de Deus, porque ele pregou contra elas. Deus visitou nossa geração, e nós nos propomos agora, e é meu desejo, anunciar a você esta verdade. No texto em que nós lemos, Deus prometeu enviar Elias antes do dia terrível do Senhor. Se você é um estudante da Bíblia, você sabe que Jesus teve um anunciador, alguém que abriu caminho para ele. Estamos falando da voz que clama no deserto: preparai no ermo vereda a vosso Deus. João Batista, Isaías 40. João veio anunciar, veio preparar o caminho do nosso Deus. Amém? Isto é muito simples. Isaías 40, verso 9: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Amém? João Batista veio abrir caminho, preparar o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda a nosso Deus. Ele nunca veio abrir caminho ou anunciar a segunda pessoa da Trindade. Isto não está na Bíblia, você já sabe. Isto é uma doença que deve ser combatida como uma praga na lavoura, impregnando as pessoas, uma doutrina falsa. João Batista veio anunciar, preparar o caminho do Deus dele. E para quem ele preparou o caminho? Para Jesus Cristo. Deus caminhou na terra vestido de carne, Jesus Cristo. Esta é a verdade, que tem sido esquecida, mas eis-me aqui para lembrar essas coisas para você. Jesus foi anunciado por João Batista. Jesus disse que João Batista era o Elias que havia de vir. Vamos ler Mateus 11:14. Se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Amém. Jesus disse que João Batista era o Elias que havia de vir. Você crê na Bíblia? Aquilo não era uma reencarnação. Deus estava usando a mesma unção que esteve num homem chamado Elias, a unção que estava naquele profeta. Deus usou a unção
que estava no profeta Elias muitas vezes. A primeira vez, no próprio Elias, o tisbita, depois porção dobrada daquele espírito estava vivendo em Eliseu. E agora nós vemos que João Batista tinha as mesmas características, pregava a palavra de Deus eloquentemente e teve uma Jezabel que o perseguiu. Não é verdade? Deus usou aquele espírito muitas vezes e vemos que Jesus confirma isso, dizendo que João Batista era o Elias que havia de vir. Era um mensageiro. Jesus disse que João Batista era o mensageiro que prepararia o caminho de Malaquias 3. Leia a Bíblia, Mateus 11, verso 10. Diz assim: porque é este de quem está escrito, isto Jesus falando de João, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Amém? Todavia, em Malaquias capítulo 4, encontramos que Elias seria enviado antes do grande e terrível dia do Senhor, e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Muitos acreditam que este Elias foi João Batista, mas não é verdade. João Batista foi usado para converter o coração dos pais aos filhos, converter a fé judaica na fé cristã, introduzindo assim o Messias, o Deus de Israel. Esta foi a missão, foi o ministério de João Batista. Ele não antecedeu nenhum dia terrível, ele antecedeu um dia grandioso. Vemos então que esta profecia que nós lemos em Malaquias 4, 5 e 6, é uma profecia dupla. Fala de dois profetas, fala de João Batista e de outro profeta com a unção de Elias. Jesus, quando veio a primeira vez, foi anunciado, foi introduzido por João Batista. Na sua segunda vinda, ele terá também alguém que preparará o seu caminho. Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Todas as coisas, amigos, não foram restauradas nos dias de Jesus Cristo. Jesus não interveio no mundo completamente. Ele intervirá e regerá as nações durante 1000 anos. Mas isto não aconteceu. Um profeta Elias seria enviado. Antes disto acontecer, antes do dia grande e terrível do Senhor. A teologia não percebeu estas coisas. Não é de se admirar. A teologia, os estudiosos sempre perdem o barco. Observem Caifás e seu grupo. Em Jerusalém, a estrela brilhando. Os magos foram até lá e perguntaram: ora, onde está ele? Onde está o rei dos reis? A profecia de Miqueias 5:2. Eles disseram: eles não sabiam nada a respeito. Não é verdade? Caifás não sabia nada acerca da estrela que estava brilhando, guiando aqueles magos. Os magos perceberam o mover de Deus e os religiosos não perceberam. Hoje seria diferente. Se Deus enviasse um sinal do céu, você acha que Deus enviaria para os religiosos? Deus não muda a sua palavra. Ele enviaria esse sinal para os crentes, para você. E ele enviou um profeta para você. E eu desejo agora apresentá-lo. Eu deixarei que ele conte a sua história para você. Eu nasci no leste de Kentucky, numa pequena velha cabana perto de Burkesville. Na manhã de meu nascimento, foi dito pelos meus pais que uma luz entrou no quarto e pendia sobre mim. Meu pessoal não era religioso, não frequentava nenhuma igreja. É claro, isso causava uma agitação entre eles. Essa luz me segue todos os dias de minha vida. Recentemente, tiraram uma foto disto, o mundo científico, como se vê aqui. Provavelmente vocês estão familiarizados com esta foto. Foi provado pela ciência.
é o único ser sobrenatural que tem sido fotografado. Minha opinião, é o mesmo anjo de Deus que seguiu os filhos de Israel desde o Egito até a Palestina. Vocês, como estudantes da Bíblia, sabem que este foi o anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, e que quando ele esteve aqui na terra, manifestado em carne, não reclamou ser uma grande pessoa. Ele disse que o filho nada pode fazer a não ser que o Pai o mostre. Em São João, capítulo 5, vocês conhecem estas escrituras. Jesus passou por esse famoso tanque de Betesda e encontrou muitas pessoas ali, cegos, mancos, coxos, esperando o movimento da água. É estranho que haja ministrado somente a um, mas se você nota, ele sabia onde estava essa pessoa. O Pai o havia mostrado. Ele curou aquele. Talvez ele não era aleijado, porém estava sobre uma cama. Mas Jesus o curou. Então, mais adiante, encontramos no versículo 19, ele foi interrogado pelos judeus. Talvez isso seja questionado hoje. Por que Deus passaria por meio de um lugar onde há coxos e cegos e não curaria a todos? Mas quero citar suas palavras. Ele disse: em verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada de si mesmo, mas o que vê o pai fazer, o filho faz igualmente. De acordo com suas palavras, seu ministério foi baseado nas visões do pai. Não seria então estranho que seu ministério se efetuasse como prometer a seus discípulos: as coisas que faço, vós também as fareis, e as fareis maiores do que estas, porque vou para o Pai. Ele disse: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, e estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creio em sua confirmação, neste último dia, pela ressurreição de Jesus, vivendo entre seu povo, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que fez quando estava aqui na terra. Com a idade de 7 anos, nós mudamos de Kentucky para Indiana, um pouco acima de onde vivemos. Nós tínhamos a água num poço destinado ao público que ficava atrás, num lugar campestre. Numa bela tarde de setembro, eu vinha do poço com um pouco de água. Ali havia uma árvore que ficava na metade do caminho entre o poço e minha casa. Passando por ali havia um redemoinho na árvore, o que chamamos aqui de torvelinho. Não era raro ver isso nesse tempo do ano nessa parte do país, porém o redemoinho se manteve na árvore. Eu parei para ver o que era, e uma voz me falou dizendo: não, nunca fumes ou bebas ou contamines teu corpo de forma alguma, porque haverá uma obra para fazeres quando tiveres mais idade. Assustado? Essa não é nem a palavra adequada. Corri depressa para casa e disse para minha mãe que um homem me havia falado de uma árvore. Ela achou que eu estava nervoso e me colocou na cama. Mas desde então, as visões começaram a me sobrevir. Quando isso vem sobre mim, produz uma visão. Estou em capacidade para dizer às pessoas o que elas devem fazer na vida e os pecados que estão ocultos em suas vidas. Com a idade de 37 anos, uma noite eu estava orando no quarto. Quando me levantei, observei que havia uma luz no chão. E ao olhar para ver de onde vinha, vi que vinha de cima. A coluna de fogo pendia em cima. Estava projetando a luz no piso e eu ouvi alguém andando. Olhei através do quarto e dessa luz vinha um homem. Em figura humana pesava como que 90 quilos. Tinha cabelo sobre os ombros, cor de oliva. Estava descalço. Por certo, eu estava temeroso. E ele me disse: não temas. Ao ouvir sua voz, eu soube que era a mesma voz que sempre havia falado comigo, mas era a primeira vez que o via em forma humana. E me disse: eu sou enviado por Deus para dizer-te que deves orar pelas pessoas doentes. Maravilhas e grandes sinais seguirão teu ministério, e tu orarás por reis, monarcas e demais. E eu disse que era um homem pobre e que não tinha educação e não seria capaz de fazer essa obra.
Ele disse que como a Moisés foram dados 2 sinais para a confirmação de seu ministério, a mim seriam dados 2 também, um para orar pelos enfermos, milagres, e o outro para conhecer os segredos dos corações. Eu lhe disse que havia estado orando, e as pessoas diziam que esse era o ministério do diabo. Ele me citou várias escrituras, tais como quando Felipe encontrou a Natanael, e Natanael veio a Jesus, e Jesus lhe disse onde ele havia estado quando Felipe o encontrou debaixo da árvore. E muitas outras escrituras, tais como a mulher no poço. E foi revelado seus pecados quando Jesus lhe disse que ela teve 5 maridos. Ela correu para a cidade e disse: este é o Cristo. Ele me citou outras escrituras. Então eu lhe disse que iria. Ele me deu a certeza de que estaria comigo sempre. Como sabe, irmão Kopp, o mundo conhece as grandes coisas que têm acontecido no meu ministério. Estava pensando sobre essa visão que eu recordo de não muito tempo atrás, cerca de uns 4 anos atrás, para ser preciso, de um garotinho morto ao lado da rodovia, atropelado por um carro. E deveria ser levantado dos mortos. Bem, eu profetizei isto através dos Estados Unidos e do Canadá. Estava escrito em milhares de Bíblias isto que ia suceder. Certo dia estávamos em campanhas nos países escandinavos, vindo da Finlândia, de Kuopio. Havia um grupo de pessoas na rodovia, todas elas inclinadas e olhando para o chão. Saímos para ver. Ali estava o garotinho, exatamente como me havia sido mostrado. Eu disse: irmão Moore, olhe em sua Bíblia e veja se essa não é a cena. Ele disse sim. Eu me ajoelhei e pedi ao Senhor Jesus para confirmar sua palavra quando me havia mostrado o que aconteceria. O garotinho voltou à vida por nosso Senhor Jesus. Ele está vivo e sadio hoje. Irmão Kopp, essas são as poucas coisas que o Senhor Jesus está fazendo hoje nesse ministério que me tem dado. A minha humilde opinião é que isto é para confirmar sua palavra. As coisas que ele prometeu que sucederia nesse dia, estamos vendo acontecer hoje. Agora, a respeito da campanha em Israel, irmão Kopp, estarei muito feliz em servir ao Senhor em Israel. Eu creio que o meu ministério será muito efetivo aos judeus, porque as Escrituras dizem: os judeus buscam sinais e os gregos sabedoria. Cremos que muitos judeus e outros na Terra Santa chegarão a crer que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, quando virem um cristão cumprindo a profecia de Joel do Antigo Testamento. Sim, irmão Kopp. Estou seguro que você está se referindo à profecia de Joel no Velho Testamento, Joel 2:28. Como ele profetizou, dizendo que nos últimos dias ele derramaria de seu espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões.